Fala galera, bom dia. Aqui quem fala é o professor JP e hoje a gente vai corrigir os exercícios do livro didático da página 46 e 47. Esse exercício é sobre aqueles casos de semelhança de triângulo, beleza? Só lembrando para vocês, eu expliquei para vocês 3 casos de semelhança de triângulo. A gente pode afirmar que 2 triângulos são semelhantes nesses 3 casos aqui. Ó. Primeiro caso, ângulo-ângulo, ou seja, quando a gente tem 2 ângulos, 2 pares de ângulos correspondentes, a gente pode afirmar que os triângulos são semelhantes. Segundo caso é o lado-ângulo-lado. 2 triângulos são semelhantes quando tem 2 pares de lados correspondentes proporcionais e os ângulos formados entre eles, ou seja, entre eles ali, entre esses 2 lados, são congruentes. E o terceiro caso é que a gente pode afirmar que 2 triângulos são semelhantes quando tem os 3 pares de lados correspondentes proporcionais. Beleza? Então, vamos lá. Eu não coloquei aqui, coloquei nos exercícios só as imagens. Então, vou ler o enunciado aqui para vocês. Ó. Junte-se com o colega, não é para juntar, porque a gente está de quarentena, né? Junte-se com o colega para analisar se os triângulos a seguir são semelhantes. Justifiquem suas respostas citando os casos de semelhança. Vamos lá, vamos analisar esse triângulo que está na tela, esses 2 triângulos. Ó. Reparem o seguinte, o triângulo ABC, eu tenho no ângulo A um ângulo de 46,5, no ângulo B, um ângulo de 60. No outro triângulo EFD, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que o ângulo E vale 60 e o ângulo D vale 46,5. Reparem o seguinte, ó, que esse ângulo D é correspondente a esse 46,5. Então, vamos analisar aqui. Ó. Vou colocar a medida do ângulo D. Medida do ângulo D é igual a 46,5 graus. Que é igual a qual ângulo? Ó? É igual ao ângulo A. Certo? E a gente também pode ver que o ângulo, a medida do ângulo é igual à medida do ângulo B, que é igual a 60 graus. Se a gente tem dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, a gente pode afirmar que os triângulos são semelhantes? Sim. Então, os triângulos são semelhantes pelo caso AA, que quer dizer o quê? Ângulo-ângulo. A gente tem 2 pares de ângulos correspondentes iguais. Segunda figura, ó, a gente tem aqui esse lado, um triângulo aqui que eu tenho 2 lados, e um triângulo que eu tenho 2 lados. A gente só tem esses 2 lados. A gente não tem aqui, ó, o ângulo entre eles. Como a gente só tem esses 2 lados e não tem o ângulo formado entre eles, a gente não pode afirmar. Então, ó, vou colocar aqui, ó, não. Não podemos afirmar se eles são semelhantes ou se eles não são também. Porque se o ângulo aqui, ó, olhando rapidamente, a gente consegue identificar, ó, que 8 dividido por 4 dá 2, 6 dividido por 3 dá 2 também. Esses 2 lados que a gente tem, eles são proporcionais, são. Só que a gente não sabe se esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Como a gente não tem o valor desse ângulo, a gente não pode afirmar nem que eles são correspondentes, nem que eles não são semelhantes, desculpa. Não podemos afirmar nada em relação à semelhança destes triângulos. Vamos lá, letra C. Ó, a gente tem os 3 lados aqui e os 3 lados aqui. Qual que é o caso que pode se identificar nesse aqui? É o caso LLL. Se todos os lados são correspondentes, são proporcionais, a gente pode afirmar que eles são semelhantes. Se tiver um que não é proporcional, a gente já não vai poder. Vamos lá, montando as frações aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui o pente, colocar até menor um pouco. Vamos lá. Primeiro, 4 sobre 8. 4,5
sobre 9, 3 sobre 6. Nesse primeiro aqui, a gente pode dividir, ó, por 4, né? 4 por 4 dá 1, 8 por 4, 2. No segundo exemplo, podemos dividir por 4,5. 4,5 por 4,5, 1. 9 por 4,5, opa, errei aqui. 9 por 4,5, 2. 3 e 6 podemos dividir por 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3, 2. Reparem que deu a mesma fração, ou seja, eles são proporcionais. Então, ó, a gente pode falar o seguinte, ó, os triângulos são semelhantes pelo caso LLL. Vai colocar aqui, ó, os lados correspondentes são proporcionais. Beleza? Vamos lá, continuando. Na letra D a gente tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. E o ângulo entre eles. Então, nesse caso aqui, pode ser qual caso? O caso lado, ângulo, lado. Vamos analisar se esses dois lados, se os lados são proporcionais, ó. 4 e 2. Se a gente divide 4 por 2, dá 2. Se a gente divide 6 por 3, dá 2 também. Ou seja, os lados são proporcionais. Os ângulos são congruentes? Sim. Então, resposta, os triângulos são semelhantes pelo caso LAL. Só isso. Letra E. Letra E, a gente tem um lado e um ângulo. Primeira coisa, a gente não pode analisar se os lados são proporcionais porque a gente só tem um lado para comparar. E a gente tem um ângulo que é congruente, ou seja, esse ângulo é igual a esse. Só que isso para a gente não modifica nada. Se a gente tivesse, pelo menos esse lado aqui de baixo, a base, a gente poderia verificar se os lados são proporcionais. Caso os lados fossem proporcionais, poderíamos falar que são semelhantes. Só que do jeito que aparece aqui, a gente não tem informação suficiente. É a mesma coisa daquele outro. Então, o que a gente pode responder? Ó? Não podemos afirmar nada. Falta o R ali, né? Não podemos afirmar que eles são congruentes, que eles são semelhantes, nem que eles não são. E por último aqui, ó, o F. O F a gente tem dois ângulos e temos também dois lados. Primeira coisa que a gente pode fazer, ó, sem fazer conta nenhuma, a gente pode afirmar que eles são proporcionais, que eles são semelhantes, desculpa. Sim, só bater no olho podemos afirmar, ó, os triângulos são semelhantes. Só bater no olho sem fazer cálculo nenhum, por qual caso? Pelo caso AA. Porque a gente sabe aqui, ó, que a gente tem dois ângulos, e dois ângulos eles são correspondentes, e o ângulo são iguais. Ó. O ângulo F é 84 e o ângulo I, 84. O ângulo E, 69 e o ângulo H, 69. Só por desencargo de consciência, para verificar se vale por outro caso também. Vamos analisar se os lados que a gente tem são proporcionais. 3,9 proporcional a 1,95. Cadê? 3,9 sobre 1,95. 8,5 sobre 4,25. A gente pode simplificar. A gente pode reparar, ó, que esse aqui, 3,9, é o dobro desse aqui. Ó. Então, se a gente divide, isso aqui vai dar 2. A mesma coisa aqui, 8,5 e o 4,25. 8,5 é o dobro de 4,25. Então, isso aqui também dá 2. Os lados são proporcionais. Então, reparem que a gente pode afirmar os triângulos são semelhantes pelo caso AA e também pelo caso LAL. Qualquer um dos dois está certo. Beleza? Por isso é isso, galera. Até mais.